Pessoal, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu ontem. Eu fui levar o meu carro para arrumar em Ribeirão, porque a concessionária dele de importado só tem lá. E aí eu deixei o vídeo agendado e fui correndo porque eu tinha horário agendado lá e ia passar o dia em outra cidade. Eu moro em Franca, fica longe, e aí levei meu filho e tudo mais e deixei o vídeo programado. Quando eu volto pra cá pra poder ver como é que tá o status das coisas, e aí ligo o computador, eu vi que o vídeo não tinha sido publicado. E aí ele foi publicado, os jogos já tinham começado. Então eu peguei e apaguei, porque não faz sentido eu postar um vídeo depois. Mas não foi a minha intenção postar um vídeo pós-jogos, né? Eu tinha programado ele para 9 horas da manhã. E eu fui surpreendido com o fato dele não ter sido publicado. Então por isso não tivemos vídeo de palpite ontem, tá? Pra hoje a gente tem a final da Conference League, jogos da Libertadores, e as minhas dicas vão rolar depois da vinheta. E foi uma pena, porque a gente ia acertar aqui, pô, tava menos 0,25 aqui, tava no Botafogo, tava no Handicap Estudiantes, tava no mais um do Barcelona ia ser devolvido, o Vasco não ia dar tempo, ia perder só no Corinthians aqui. Foi realmente uma pena, pessoal, mas né, não dá para contabilizar a Green, sendo que ninguém pegou e a gente tava precisando deles. Mas vamos rodar a vinheta aí, porque a gente tem muitas dicas para passar para vocês nesta quarta-feira. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaro hoje aqui para mais um vídeo. Vamos analisar o primeiro jogo do dia, que é a final da Conference League, um jogo entre Betis e Chelsea. Duas equipes que fizeram uma temporada bem interessante. O Betis legal de ver, né? O time terminou em sexto na La Liga, com uma campanha muito positiva. O time comandado sobre o Manuel Pellegrini joga no 4-2-3-1, com o Isco sendo o principal jogador de meio campo. Gosta de fazer uma pressão alta, construir através da defesa e também acionar bastante o outro destaque da temporada, que foi o Antony, que se reencontrou na equipe espanhola depois de uma passagem ruim pelo United. Ele joga muito pela direita, gosta de cortar para a esquerda para poder fazer tantos cruzamentos quanto finalizações. É uma equipe com um estilo ofensivo, cria muitas chances e, consequentemente, faz muito gols. Mas, defensivamente, não se defende tão bem. Não à toa, a média de gols sofridos aqui é de 1,5, uma média alta e que pode custar caro num jogo decisivo e que tende a ser sempre um pouco nervoso pelo fato de ser final. O Betis é zebra pelas casas de apostas aqui, mas vai ter as suas chances diante de um Chelsea que fez uma temporada muito positiva e chega no final dessa temporada jogando o seu melhor futebol. Também com um estilo propositivo de jogo, com uma marcação alta, uma pressão alta, buscando recuperar a posse assim que perde a bola, construindo também através da defesa, mas mais utilizando seus laterais. O Chelsea tem no Enzo Fernandes, no Cole Palmer, os seus principais jogadores e articuladores da sua equipe. O Chelsea vem numa campanha positiva, conseguindo ajustar principalmente o lado defensivo, muitos jogos sem sofrer gols, principalmente dentro de casa, e no último jogo da Premier League jogou a vida diante do Nottingham, conseguiu vencer fora de casa e garantir a sua classificação para a Liga dos Campeões, algo muito importante para essa equipe que está em reconstrução, já tem algumas temporadas, mas que com uma quantidade grande de jovens talentos tem agora a sua possibilidade de conquistar um título. O Chelsea é uma equipe que eu particularmente gosto bastante, e eu acredito que é o favorito para este confronto. Nesse jogo, pessoal, eu vou recomendar o handicap menos 0,25 do Chelsea ao vivo. O jogo deve começar um pouquinho mais pegado, sim, um pouco mais nervoso. Finais tendem a um pouquinho a poucos gols, mas eu acredito que cedo ou tarde o Chelsea vai fazer valer a sua força, passando por cima aí de um Betis que tem alguns problemas no lado defensivo. Então esse poder de recuperação do Chelsea, para mim, vai fazer um pouco a diferença, e principalmente o lado defensivo, com o Chelsea sendo muito mais consistente nesse setor. Em final, obviamente, tudo pode acontecer. São jogos tensos, são jogos de poucas oportunidades às vezes, mas o Chelsea tem uma equipe mais qualificada na minha visão, e o Betis, quando enfrentou adversários mais fortes, acabou sucumbindo. O Chelsea joga em nível mais elevado e, embora os espanhóis sejam os reis da Liga Europa, eu acredito que o vencedor desse jogo vai ser o Chelsea, e eu vou nesse menos 0,25. Para essa partida, pessoal, a gente vai ter várias super cotações. Eu vou deixar uma especial aqui para vocês nesse vídeo, e várias outras vão estar lá no meu grupo gratuito do Telegram. A primeira delas é uma odd 34 da Betfair para o Antony chutar 2 vezes ao gol e para o Cole Palmer também. São os dois principais jogadores ofensivos das equipes, e cada um deles sofrer 2 faltas também. Então uma cotação bem interessante, 34 para esses dois principais jogadores chutarem e sofrerem faltas, achei interessante, e como eu falei, tem muitas outras lá no meu grupo gratuito. Indo para a Libertadores, pessoal, a gente tem o primeiro jogo do dia, que é o jogo do Inter contra o Bahia, e aqui é um jogo que vale a classificação. Eles se enfrentaram na primeira rodada da Libertadores e agora vão disputar a vaga e a classificação, o Inter jogando pelo empate. O Bahia começou muito bem a sua Copa Libertadores com um empate, 2 vitórias, mas perdeu os 2 últimos jogos. A classificação
provavelmente escapou aqui na derrota diante da equipe do Nacional. Não fosse assim, o Bahia já praticamente estaria classificado aqui nesse jogo ou numa situação muito melhor. O Inter vai contar com a volta de jogadores importantes que estiveram disponíveis para a última partida e vem jogando aqui um bom futebol, principalmente em casa, né? Eu quero destacar para vocês a invencibilidade do Inter dentro de casa nos últimos 7 jogos, marcando aqui pelo menos 2 gols na imensa maioria deles. Então o Inter só perdeu para o Palmeiras nos últimos jogos aqui e vem marcando 2 gols em praticamente todos os jogos desde o Gauchão. O time tropeçou diante do Mirassol, não vem numa sequência forte, mas ainda assim tem uma equipe com forte poder de marcação e com criatividade ofensiva, sendo Alan Patrick seu principal jogador. As dúvidas estão em relação à ausência do Ricardo Matias e a minutagem do Borré, que está voltando de lesão. O Bahia, por sua vez, ele vem oscilando, principalmente no lado ofensivo, isso porque o Lúcio Rodrigues vem num jejum já de 16 partidas e ele vinha sendo um principal jogador aí de ataque. E ele pode ser substituído por conta disso pelo Willian José. O Ademir, que vinha sendo baixa por lesão também, pode voltar e é um retorno muito importante para essa equipe que também conta com o Everton Ribeiro. O Bahia joga o seu melhor dentro de casa, mas dessa vez vai ter que buscar a vitória fora. Então a gente pode ter um Bahia aqui pressionando, buscando o resultado e por conta disso Bahia para ter finalização, Bahia para ter escanteio, Bahia para ter mais chutes ao gol. É uma cotação alta aí que pode ser interessante para esse jogo. Para essa partida, pessoal, eu vou recomendar especificamente aqui o mais de 1.5 gols. Apesar do Bahia não estar fluindo muito bem, o Inter está sofrendo muitos gols recentes e marca muitos gols. E é um jogo que desde o início já tem uma necessidade de vitória grande. E a partir do momento que sair um gol, quem tomar vai estar sendo eliminado, que vai fazer o jogo ficar muito mais aberto. Obviamente a gente vai ter o ponto contra, né, que é o time que estiver na frente fazendo catimba, segurando o resultado, mas efetivamente vão ter espaços e a gente pode buscar esses 2 gols no jogo aqui. Eu não vou contra o Inter também, apesar de achar a cotação um pouquinho baixa, porque o Bahia vai colocar o resultado em risco e porque o Inter tem uma solidez em casa muito forte. Mas também não consigo apoiar o Internacional, porque chegando no final do jogo e ele está empatado, o Inter está sentando em cima da vantagem, buscando a classificação. Então acho que o cenário de gols aqui é o que mais me agrada. No segundo jogo da Libertadores, a gente tem aqui o Flamengo recebendo o Deportivo Táchira, e aqui é para poder carimbar a sua classificação. O Flamengo está em segundo, mas a LDU pega o Central Córdoba e o Flamengo, se não vencer aqui, pode acabar ficando fora, né? Mas vai pegar o time mais fraco do grupo, que fez 0 pontos, que já tomou 10 gols na competição, e o Flamengo chega com muito moral após ter vencido o Palmeiras fora de casa por 2-0, aumentar a sua invencibilidade fora de casa e agora vai sacramentar a classificação dentro de casa. O Flamengo é super favorito aqui, uma cotação de 1,06, fica difícil de encontrar coisas para trabalhar, mas o Flamengo tem começado forte os seus jogos e eu quero a vitória do Flamengo no primeiro tempo aqui, é o que eu mais gosto nesse jogo, e o Flamengo tende a vencer com muita tranquilidade. Qualquer coisa acima de 1,60 para o Flamengo no primeiro tempo é o que mais me agrada aqui. O Táchira é um adversário que, embora no seu país seja um time interessante, não consegue competir em mesmo nível em competição internacional. LDU e Central Córdoba, pessoal, é um confronto que pode valer aqui a classificação para a LDU. Tem que tirar aqui um pouco de saldo, né? Mas a situação é próxima. Então, vencer por 2 gols aqui provavelmente vai dar a classificação para a LDU, que tem a seu favor também a altitude e tem uma boa equipe. Embora o time não venha jogando muito bem, são apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos, na Libertadores o time conseguiu jogar 2 bons jogos. Diante do Flamengo, que foi interessante, e a vitória também diante do Táchira fora de casa, e também venceu o Táchira dentro de casa. Então, está invicto na Libertadores. O adversário do Central Córdoba é um time que eu particularmente achei fraco em todas as atuações que eu vi. O time até consegue se defender bem, e esse é o grande ponto desse jogo. O Central Córdoba se defende bem e consegue incomodar. É difícil furar essa defesa, mas a LDU eu acredito que vai pressionar bastante, ter muitos escanteios e eventualmente vai conseguir pegar o seu gol. Menos 0,25 da LDU também aqui é o que eu mais gosto e que eu vou tentar buscar nessa partida. Palmeiras e Sporting, pessoal, esse é um jogo também complicado, porque o Palmeiras já é o primeiro geral da Libertadores, pega um Sport Cristal que não vai se classificar, mas que pode ir para a Sul-Americana, e é um time que mostrou um futebol interessante nessa temporada e pode até conseguir aqui, se vencer, pegar a vaga do Cerro Porteño. É muito difícil porque ainda tem que tirar saldo e o adversário que é muito complicado, né? E o grande problema, eu acho que pro Sporting Cristal é o fato do Palmeiras ter perdido pro Flamengo. Então o Palmeiras vai querer dar uma resposta pro seu torcedor e se impor no seu gramado, que é sempre muito forte. O Palmeiras tende a ser grande favorito aqui, mas eu não vou pegar linhas muito esticadas não. Nesse jogo, pessoal, eu vou trazer pro live e dar o comando dessa entrada lá no meu grupo, porque eu quero ver a atuação do Palmeiras e principalmente a escalação, quais jogadores que vão a campo aqui, porque o Palmeiras
ganhar, perder ou empatar, para ele não faz nenhuma diferença, ele já tá em primeiro geral aqui, mas ainda assim o Palmeiras não costuma decepcionar nos jogos em casa não. Para poder finalizar, galera, a gente tem o Bolívar recebendo a equipe do Cerro, e aqui um Bolívar que decepcionou nessa Libertadores na minha visão. Eu achei que o time teria boas chances de classificação aqui nesse grupo, e agora o máximo que ele pode é ir para a Sul-Americana. Ele perdeu o jogo pro Palmeiras em casa, isso aqui praticamente custou a classificação, né? Porque o Bolívar é aquele negócio, em casa ele atropela, fora de casa ele não consegue se sustentar. Mas ele até fez alguns bons jogos, contra o próprio Cerro ele saiu na frente, mas depois tomou 4 gols, e contra o Sporting Cristal também acabou perdendo. Então isso custou realmente caro para essa equipe que tem um DNA bastante ofensivo, tem o Vaca como principal jogador e finalizador e que vai para cima. Então a gente pode esperar na altitude o time pressionando a equipe do Cerro. O Cerro, como eu falei, só precisa de um empate aqui, é difícil segurar, mas a equipe está bem protegida também por conta de saldo e pelo Palmeiras provavelmente vencer o Sporting Cristal. Então a gente provavelmente vai ter o Cerro aí na próxima fase, mas também um dos adversários mais tranquilos, alguém que pegar. O Cerro tem um time que também tem um DNA ofensivo, que cria muitas chances, me fugiu o nome do que é o segundo maior finalizador dessa Libertadores, mas acredito que o Cerro aqui vai jogar como todo mundo joga lá, fechando, tentando buscar um contra-ataque até o gás acabar. São dois times com DNA bastante ofensivo, muitos gols marcados aqui, e o Bolívar indo para cima, eu vou pegar o mais de 1.5 gols. A gente conta tanto com 2 gols do Bolívar, quanto com eventualmente um gol do Bolívar e um gol do Cerro, e nessa pressão pode resultar em gols, assim como foi o último jogo deles. Tivemos 6 gols aqui, a gente só precisa 2 nesses jogos. Então esses são os meus palpites para esta rodada de quarta-feira, e eu pergunto a você quais os seus, é só comentar aqui. Beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.